sobre o tratamento da tuberculose droga resistente, da TB resistente à rifampicina, TB MDR, TB pré-XDR, XDR e demais regimes. Objetivos da aula é apresentar uma breve atualização quanto às novas diretrizes da OMS 2022 e 2025 e do Ministério da Saúde na última nota técnica que foi publicada início desse ano, final do ano passado e início desse ano, fornecer fundamentos para a seleção racional de esquemas terapêuticos na tuberculose droga resistente, orientar o uso prático de esquemas como o BPAL, o BPAL-M, que nós vamos falar ao longo da aula, discutir algoritmos de decisão. O que há de novo? OMS, de 2022 a 2025, publicou algumas novas atualizações sobre o tratamento da tuberculose droga resistente, incorporando novos medicamentos, novas tecnologias, tanto do diagnóstico quanto do tratamento da tuberculose. E o grande avanço, né, na tuberculose droga resistente foi a introdução dos esquemas encurtados, né, sobretudo o BPAL, o BPAL-M, a reclassificação da tuberculose XDR e o fortalecimento dos algoritmos clínicos na tomada de decisões. Também tem a nota informativa do Ministério da Saúde, que foi publicada ano passado, que implantou no nosso país o esquema de tratamento encurtado com o BPAL, que nós vamos falar adiante. E coloquei também nessa aula, principalmente, vou usar vários diapositivos que nós vimos na aula, o curso de atualização lá em Brasília, desse ano de 2025, do professor Camineiro, né, que tem muita informação interessante e de qualidade que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Panorama epidemiológico da tuberculose droga resistente atualmente. Dados mais recentes, OMS 2023, indicam 10,3 milhões de casos de TB no mundo, sendo que destes aí 520 mil casos de TB resistente à rifampicina e 178 mil mortes por TB droga resistente. No Brasil, a mortalidade por TB voltou a crescer, infelizmente, após a pandemia. Chama a atenção a baixa cobertura de diagnóstico rápido, né, o teste rápido molecular no sistema de saúde como um todo no Brasil. E o índice preocupante de menos de 60% de cura em muitos estados nos casos de TB MDR. Aqui é um quadro que mais ou menos resume o que eu falei ali sobre a TB no mundo, né? Lembrando aqui a TB multiresistente, TB resistente à rifampicina, 400 mil casos de TB resistente à rifampicina e MDR. Né? A ameaça da TB resistente à rifampicina e a TB MDR-XDR. As resistências da tuberculose são descritas e fundamentadas, né, no período de 1945 a 1955, pela primeira vez. Nas décadas de 70 a 90, com a generalização do uso da rifampicina e, sobretudo, o mau gerenciamento de casos, houve um aumento nos casos de MDR, TB, e esse aumento ele vem sendo progressivo em alguns países, e começaram a surgir os casos de XDR. A TB resistente à rifampicina e MDR, como fenômeno epidemiológico, tem, portanto, menos de 25 anos. Desafios no manejo da TB droga resistente. O grande desafio que está posto no nosso país é o diagnóstico tardio das resistências, infelizmente, sobretudo por falta de tecnologias laboratoriais para conseguirmos resultados mais rápidos, nós vamos falar adiante. O passado de regimes de tratamento longos, muito tóxicos, com baixa adesão do paciente, né, levando a baixa adesão, falta de disponibilidade de teste de sensibilidade de segunda linha, dificuldade no acesso a fármacos como pretomanida, delamanida, linezolida, que graças a Deus nós estamos corrigindo agora, e a questão do monitoramento laboratorial insuficiente. Bom, vou falar rapidinho aqui sobre a classificação da TB droga resistente, as classificações. Temos a TB monoresistente, por exemplo, resistência a um tuberculostático apenas, mas como a isoniazida, né, a TB poliresistente, que há 2 tuberculostáticos, desde que não sejam rifampicina mais isoniazida. Então, por exemplo, pode ser isoniazida mais streptomicina. E a resistência à rifampicina tem uma classificação à parte, que é a TB resistente à rifampicina, a TBRR, detectada pelo teste rápido molecular, o GeneXpert,
E não implica obrigatoriamente que o paciente tenha um MDR, né? Mas até chegar o resultado, até prova contrária, deve ser tratada no mesmo esquema de tratamento, nós vamos falar adiante. Seguindo, tem a TB-MDR, que aí nesse caso é a resistência à rifampicina e isoniazida, ambas confirmadas. Depois a TB pré-XDR, que na verdade é a TB-MDR, que é com resistência à rifampicina mais isoniazida, mais a resistência à fluoquinolona. Na verdade, pode ser resistente já sendo resistente à rifampicina mais a quinolona, já poderia ser chamada de pré-XDR. E tem a TB-XDR, que é a MDR, que tem também resistência à fluoquinolona, mais resistência a uma medicação de segunda linha, né, do grupo A, bedaquilina, linezolida ou ambas, né, segundo a definição da OMS de 2021. Aqui tem um quadro resumindo isso que eu falei. É importante salientar o impacto da TB resistente, droga resistente, com a mortalidade. E tem uma relação direta com a piora, né, nesse perfil de resistência, com o aumento do prognóstico, né, a piora do prognóstico. Então eu coloquei essa pirâmide aqui, em que nós vemos aqui a TB susceptível tem um prognóstico um pouco melhor e vai piorando à medida que nós vamos piorando o perfil de sensibilidade da micobactéria, né? E aí tivemos uma mudança importante com a chegada agora dessas novas medicações, linezolida, bedaquilina, delamanida, que nós vamos falar diante da introdução delas, né, no tratamento, e nós esperamos que esse painel deva mudar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os fatores determinantes para a TB droga resistente. Fiz um resumo aqui sobre o que eu considero assim os principais fatores que levam ao desenvolvimento da tuberculose droga resistente. Vamos lá. Um fator muito importante é a questão das populações bacilares da Mycobacterium tuberculose. E dessas populações bacilares, o Olavo falou na aula dele, tem a questão dos bacilos de multiplicação rápida. Esses sim, aqueles bacilos que estão presentes nas cavernas, né? Local, um ambiente propício para o bacilo da tuberculose, para ele se multiplicar. Um ambiente extracelular com pH entre 6,5 a 7, oxigenação máxima. Ou seja, é um ambiente em que você vai ter milhares e milhões de bacilos com muita divisão, né? Com bacilos altamente ativos. E é aquela situação que você favorece o surgimento de mutações, né, que levam à resistência. Esses bacilos de multiplicação rápida são a grande maioria dos bacilos na tuberculose sintomática, na bacilífera, né, principalmente nas cavitárias. Esses bacilos eles têm mais capacidade de prejudicar e levar o paciente a óbito, né, causar sintoma, de transmitir, de que os exames dêem positivo, e principalmente é o tipo de bacilo que tem uma alta probabilidade de desenvolver, de selecionar, né, cepas resistentes. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a resistência aos medicamentos antituberculose, né? Resumir aqui um pouquinho. O tipo de resistência do Mycobacterium tuberculose não é uma resistência que é transmitida por plasmídios, que nós temos nas bactérias, transmissão de material genético de forma horizontal, não. É uma resistência, ela é exclusivamente mediada por mutações cromossômicas, né? Então meio que passa de pai para filho aí, uma mutação e vai passando aquela nova. Temos 3 tipos de resistência, né? Conceito de resistência da Mycobacterium tuberculose, 3 tipos de resistência: a resistência natural, a resistência primária ou inicial, a resistência adquirida ou secundária. Com relação à resistência natural, o Mycobacterium tuberculose, ele sempre teve, né, sempre apresentou múltiplas mutações genômicas, né, em sua divisão, sua contínua divisão. Essas mutações já são presentes de longa data, né, já é da natureza do bacilo, né. São mutações em alguns indivíduos da população que conferem resistência ao ataque do tuberculostático. Isso leva com que esses bacilos eles são fenotipicamente resistentes
alguns indivíduos dentro de uma população resistentes a classes de tuberculostáticos, né? E interessante esse quadro que foi apresentado lá no curso, que mostra a resistência ao micobactéria tuberculose, né, com mutantes resistentes de acordo com a população bacilar. Então, por exemplo, no caso da isoniazida, você precisa de ter entre 10 a 1 resistente para uma população de 10 a 5 a 10 a 6 bacilos. A rifampicina, um resistente, uma população de 10 a 7 a 10 a 8 bacilos. A streptomicina, um resistente, a 10 a 5 a 10 a 6. Fechando aqui, para a gente, quinolona, por exemplo, um resistente em 10 a 5 a 10 a 6 bacilos, né? Então, você tem uma população bacilar ali, basal, e dentro dessa população você teria, né, um bacilo resistente àquele tipo de antibiótico tuberculostático. E a outra coisa interessante observar aqui, que dado a velocidade, né, quantidade de multiplicação de bacilos presentes de acordo com a apresentação da tuberculose, você tem mais risco, mais chance de que surja dentro dessa população, que aliás que prevaleça, né, que surgir, eles já estão ali, mas que prevaleça dentro dessa população bacilos mais resistentes. Então, você nota aqui que na TB cavitária, né, bastante bacilífera, com muitos bacilos, 10 a 7 a 10 a 9 bacilos, você tem uma chance muito maior de nessa população você ter o bacilo resistente, que se você escolher mal o esquema de tratamento antituberculoso, né, para tuberculose, você vai fatalmente selecionar. Bom, esse é uma figurinha que eu achei muito interessante, que ele mostra aqui uma população virgem de tratamento de tuberculose. Então, toda população virgem de tratamento de tuberculose, naturalmente, né, numa quantidade de milhões e milhões de bacilos, você vai ter alguns indivíduos, né, que são resistentes. Naturalmente, a resistência natural a alguns, né, tuberculostáticos do esquema. Então, aqui um exemplo, etambutol, aqui, rifampicina. Então, esses indivíduos naturalmente resistentes, eles estão aí, né? Se você os selecionar, você vai conseguir fazer com que eles façam ser prevalentes. Dando um exemplo aqui, no caso aqui, por exemplo, o paciente tem uma resistência à isoniazida. Então, você passa a dar uma monoterapia, digamos assim, isoniazida, né, para um paciente que tem resistência, o micobactéria tem resistência, você dá só isoniazida. O que vai acontecer? Você vai matar aqueles indivíduos que são naturalmente sensíveis e vai prevalecer quem no final? Os resistentes. Então, você pode ter uma melhora inicial no tratamento ali com a monoterapia, mas posteriormente, o que vai acontecer? Falência do tratamento. Então, uma das bases do tratamento da tuberculose é a associação de medicamentos exatamente para que você não selecione indivíduos resistentes. Esse gráfico aqui mostra essa questão da monoterapia com isoniazida. Você tem aqui o número de bacilos viáveis, né? No início, você administrando isoniazida, você tem aqui o de viáveis muito prevalente, né? E aí, com o tempo aqui, os mutantes passam, que eram em menor número, você dando monoterapia, eles vão sendo selecionados e você vai aumentando o número de bacilos mutantes. Por fim, você tem uma melhora inicial e no final volta a piorar, né? Então, no final você tem praticamente uma população predominantemente de mutantes resistentes à isoniazida. Por quê? Por causa da monoterapia. Okay? Seguindo aqui. 3 condições necessárias para a seleção de mutantes naturalmente resistentes. Então, TB avançada, igual eu mostrei ali, uma quantidade muito grande de bacilos, né, de alta multiplicação. Né? Então, para TB cavitária, bacilífera. Os pacientes submetidos a tratamentos ruins, escolhas ruins. A monoterapia é uma tragédia, igual a gente mostrou naquela imagem ali para vocês, né? As monoterapias, ele cita monoterapias reais ou monoterapias encobertas. Monoterapia encoberta é você adicionar um único medicamento a uma associação que já não está se mostrando eficaz. Aí você entra com um remédio só, então o que já está sendo dado não está sendo eficaz, você acrescenta apenas um para
para lutar contra o bacilo. Então, você vai selecionar resistentes. E o maltratamento, né? O paciente praticando um maltratamento por mais de um mês, né? Com baixa adesão e tudo, são os fatores principais de risco para desenvolver. Uma coisa interessante é que, como cada medicamento tem um alvo diferente para atacar o bacilo, a mutação genômica que condiciona a resistência é diferente para cada uma delas. É por isso que a probabilidade de encontrar um bacilo naturalmente com duas mutações genômicas expressando resistência a dois medicamentos ao mesmo tempo é igual à soma exponencial de suas respectivas taxas de mutação. Achei muito interessante isso. Então, você soma os dois aqui, por exemplo, numa população para isoniazida, 10 elevado a 5 a 6 para isoniazida, mais uma população indivíduos naturalmente resistentes, 1 para 7 a 8 no caso da rifampicina. Então, é a soma dos dois. Daria 10 a 12 a 10 a 14 para uma resistência natural tanto para isoniazida e rifampicina. Que isso aí, em termos, se você colocar em volume, é praticamente impossível que caibam 10 a 12 elevado 10 elevado a 12 a 14, né, num corpo humano. Então, a monoresistência natural é possível na TB avançada, mas a poliresistência natural é totalmente impossível, ok? Natural. Okay, vamos lá. Então, igual eu falei, se você tem uma TB bacilífera tratada apenas com medicamento, há alta probabilidade de que os bacilos mutantes resistentes naturais sejam selecionados para esse medicamento. Então, sempre evitar o tratamento com um único medicamento, com monoterapia, beleza? Se você trata com duas drogas que são sensíveis, isso é praticamente impossível selecionar resistência e a TB pode ser curada com dois medicamentos, se forem sensíveis, né? Então, é o que nós estamos falando aqui, repisando que a associação de medicamentos previne o aparecimento de resistência, evitando seleção natural, né, a seleção de mutantes resistentes com resistência natural, e nós acabamos de falar. Bom, seguindo aqui, resistência adquirida. Então, falando da resistência natural, agora a resistência adquirida ou secundária. Fatores determinantes: paciente para o qual os mutantes resistentes foram selecionados devido a maltratamento apresentará uma TB resistente, a resistência adquirida. A resistência trabalhada, né, construída. Portanto, a resistência adquirida é sempre a expressão de uma má terapêutica, monoterapia real ou monoterapia encoberta, né, que é o que eu falei, adicionar um único medicamento a uma associação ineficaz. Por trás de um paciente com um TB-MDR, muitas vezes há uma longa e infeliz sequência de erros terapêuticos, sucessivas monoterapias encobertas, agora chamado de pacientes tratados anteriormente. Vamos falar agora sobre resistência primária ou inicial. Se uma pessoa foi infectada por um paciente para a qual foram selecionados mutantes, que um paciente que foi vítima de uma resistência adquirida, ela pode sofrer de TB com o mesmo padrão de resistência da pessoa que o transmitiu. Seria uma resistência primária. Resistência primária é aquele apresentado por aqueles pacientes com TB que nunca receberam tratamento. Então, ele já foi contaminado com um bacilo selecionado, né, que desenvolveu resistência. Ele cita também a resistência inicial, que é um conceito de resistência primária, mas é um termo operacional que inclui todos os pacientes que dizem que não terem sido atendidos, alguns não lembram ou mentem que foram tratados, eles colocam resistência inicial. Mas agora eles são chamados de pacientes não tratados anteriormente. Esse desenho aqui, ele ilustra essa questão que a gente falou sobre o conceito das populações bacilares aí com resistência natural. Então, você pega aqui uma população que você tem uma quantidade menor de mutantes naturalmente resistentes, geralmente a um dos tuberculostáticos, e desenvolvimento, criação pelo mau manejo de tratamentos, você vai ter, por fim, uma predominância, né, de bacilos resistentes, né, e vão inclusive circular na população. Então, infelizmente, né,
fruto de mau manejo, né, escolhas inadequadas nos esquemas de tratamento. Beleza. Tem um desenho aqui interessante que mostra um esquema, né, um esquemazinho aqui do bacilo da tuberculose e os pontos de ataque de tratamento de todas as moléculas hoje disponíveis no tratamento da TB, ok? Temos aqui rifampicina, isoniazida, as fluoroquinolonas, é interessante, depois eu mantenho no material que eu passei para vocês, é muito interessante. Bom, mutações associadas à resistência à rifampicina. A resistência à rifampicina está altamente correlacionada com mutações no gene RPOB, principalmente na região RRDR do cromossomo. E as principais mutações é a S53-1L, a mais comum, altamente resistente, e a D1516V, também conferem resistência alta. Essas mutações hoje são detectadas de forma rápida pelo teste rápido molecular e pelos LPAs, nas sondas de linha, né? O TRM detecta a resistência à rifampicina, indiretamente pode sugerir um MDR, devendo ser confirmada pelo teste de sensibilidade. A presença de mutação de resistência à rifampicina já autoriza que nós comecemos o tratamento de TB, droga resistente, imediatamente, o esquema que nós vamos falar na frente. Então aqui tem um modelozinho esquemático sobre o gene, né, implicado, o RPOB, né, ele leva à resistência à rifampicina e a mudança do tratamento. Okay. Aqui é mais ou menos as mutações mais frequentes que conferem resistência à rifampicina. Mutações específicas estão associadas a cepas suscetíveis à rifampicina e resistentes à rifampicina. Os ensaios de sonda de linha podem identificar algumas dessas nuances, essas variações aí. Então, é interessante observar que existe uma resistência cruzada com as rifamicinas, tem a rifampicina, a rifapentina e a rifabutina. Existe uma resistência cruzada com a rifapentina de praticamente 100%. Então, se o paciente é resistente à rifampicina, vai ser resistente à rifapentina praticamente 100% das vezes. Porém, com relação à rifabutina, não existe 100% de resistência cruzada. 70% a 75% de resistência cruzada. Então, em torno de 30% a 25% vão ser sensíveis, mesmo sendo resistentes à rifampicina, podem ser sensíveis à rifabutina. Agora, mutações relacionadas à resistência à isoniazida. A resistência à isoniazida pode ser de alto ou baixo nível, dependendo do tipo de mutação presente. Então, tem duas mutações que são muito importantes, que é o CATG, né? E o INHA, né? O CAT leva uma resistência de alto nível à isoniazida. Então, realmente, mesmo em doses altas da medicação, da isoniazida, você não consegue sobrepor essa resistência. A resistência INHA, né? Uma resistência que já é considerada resistência de baixo nível, eventualmente você pode obter resposta com aumento da dose da isoniazida administrada. Porém, essa resistência ela confere uma resistência cruzada à etionamida. Então é importante, quando você for escolher uma substituição e tudo, levar em consideração isso, tá? Aqui tem um esquemazinho também, mostrando em que ponto aqui que você tem a atuação do gene, né, o CAT, que está mutado, aí, a mutação de alto nível. Tá? CAT e o INHA sendo o CAT o mais crítico, né? Você não consegue. Inclusive tem um esquema aqui, um desenhozinho esquemático, foi dado lá também, que ele demonstra que a molécula da isoniazida ela é uma prodroga, ela é convertida na forma ativa pela enzima CAT, que vai levar à atuação de fato da molécula da isoniazida. Então, se ela está mutada, você não consegue, a prodroga não consegue ser convertida na droga ativa. Está presente em 50% a 80% dos isolados clínicos de resistente à isoniazida, tá bom? Seguindo aqui,
Então, é o que a gente estava falando ali, mais ou menos, CAT-G, né? É uma resistência moderada alta, né? Alto nível de resistência. Você pode conseguir superar isso com uma dose maior da isoniazida, 15 a 20. E INHA, né? Baixo nível de resistência, então você consegue manter dose 10 mg por quilo, tem uma resposta, mas considerar possível resistência cruzada com a etionamida e protionamida, né? Ok? Bom, voltando aqui, vou falar agora sobre as fluorquinolonas, resistência às fluorquinolonas. As fluorquinolonas, vamos ver na frente, são medicações extremamente importantes, né, nas formulações de tratamento, de esquemas alternativos no tratamento da tuberculose, pelas suas características de potência, né, capacidade bactericida, capacidade esterilizante, tolerância. Então, a resistência à fluorquinolona também é muito importante que nós tenhamos essa informação no tratamento da TB. Os genes implicados mais comuns é o GIR-A, que é o mais comum, e o B, que é menos comum. Atualmente, essa mutação no nosso meio ela é detectada através de LPA, de segunda linha, o sequenciamento genético, mas nós vamos falar na frente ali que temos novas ferramentas aí, né, possíveis que quem sabe tenhamos acesso nos próximos anos aí para ter essa informação. Aqui tem um esqueminha também mostrando aonde que as quinolonas agem, né? E assim, lá no curso foi falado uma coisa que vocês já ouviram também, muito cuidado no manejo, no tratamento dos pacientes. A gente, no pronto-socorro, nos consultórios, o uso abusivo das quinolonas respiratórias para tratamento de infecções, assim, né? Então, o impacto em criar, né, em levar a resistência às quinolonas é muito grande, porque o uso é muito abusivo, né? Bem, levantou alguns questionamentos, por exemplo, comparando a levofloxacina e a moxifloxacina. Qual seria melhor nesse contexto aí? Levofloxacina provavelmente mais bactericida, mas moxifloxacina provavelmente mais esterilizante. Talvez o melhor seriam altas doses da moxifloxacina. Lembrar que da resistência cruzada da levo e da moxifloxacina. Ele mostrou esse diapositivo aqui também sobre um resultado, por exemplo, que é disponibilizado quando você pede nós vamos falar sobre ele, né, que é o GenExpert XDR, né, que é o mais completo, que ele vai te dar essa informação aqui, esse resultado. Ele te dá a resistência à isoniazida de baixo nível, entendeu? Ele pode te dar, por exemplo, a fluorquinolona, resistência à fluorquinolona de baixo nível. Ou seja, é um tipo de informação muito importante, porque você pode, num contexto desse, por exemplo, se você abrir mão da isoniazida, você pode aumentar a dose, conseguir melhorar o tratamento. Na fluorquinolona, você pode trocar, né, no caso, colocar moxifloxacina numa dose maior. Então, ele te dá uma informação mais detalhada. Então, você consegue manusear melhor, planejar melhor o tratamento. Por isso que é interessante, nós vamos falar sobre isso, a possibilidade de termos a disponibilidade do GenExpert, né? Pra gente, o XDR, para a gente poder ter essas respostas. Bom, aí nós vamos falar rapidamente aqui sobre as mutações das medicações de segunda linha, da bedaquilina, linezolida, pretomanida. Rapidamente aqui, a bedaquilina são mutações, essas mutações aqui, né, afetam a bomba de prótons da ATP sintetase. A linezolida, algumas mutações identificadas também. Pretomanida ainda não tem teste validado, né, para a gente testar a sensibilidade, mas é associada a mutações nesses loss aqui. Bom, esse quadro aqui, nós vamos ver outras vezes aí na frente, ele mostra as medicações de segunda linha que usamos nos tratamentos da TB droga resistente. Então, vocês podem observar aqui no conjunto A aqui, que nós temos aqui, ó, as quinolonas, a levofloxacina, a moxifloxacina, a bedaquilina e a linezolida. Esses são os principais em termos de potência, tudo para compor nossos esquemas.
Grupo B, clofazimina, cicloserina ou loterizidona. E o conjunto C, veio as outras aqui, temutol, peronamida, imipenem, amicacina, etionamida, ácido amino para aminosalicílico. Só tem essa questão aqui da delamanida, ela realmente tem uma discussão, ela poderia estar já aqui no grupo A, né? A bedequilina, vou falar um pouquinho agora das medicações usadas no tratamento da TB droga resistente, da MDR e IRR. Vou falar um pouquinho da bedequilina. A bedequilina inibe a bomba de prótons da ATP sintetase, da Mycobacterium tuberculose, tem uma atividade bactericida e esterilizante, atua aqui naquele esquema do Mycobacterium tuberculose na ATP sintetase do bacilo, então, a respiração do bacilo. A bedequilina é uma diarilquinolina, inibe a síntese de ATP, meia vida de 5,5 meses, por isso que no esquema de tratamento a gente começa uma dose mais de ataque ali no início, e o tratamento ele dura 6 meses, a meia vida da bedequilina é bem prolongada, né? Metabolismo hepático, possível resistência cruzada com a clofazimina, pode prolongar o intervalo QT e pode causar hepatotoxicidade, embora rara. Contraindicações, hipersensibilidade aos medicamentos, né, que compõem a bedequilina, o QTC maior do que 500 milissegundos, história de 5, arritmia ventricular, doença coronariana grave, albumina sérica menor do que 2,8. Ter cuidado com outros medicamentos que prolongam o intervalo QT, então, moxifloxacina, clofazimina, delamanida, outras, e indutores da citocromo PA3. A bedequilina tem uma capacidade, né, bactericida boa a partir do 4º dia, uma boa capacidade esterilizante, maior taxa de culturas negativas ao final do 2º ao 6º mês, prevenção de resistência em associação de medicamentos, muito boa, uma toxicidade considerada mínima, né? Controverso, né, pela questão dos problemas do prolongamento do intervalo QTC, mas que é gerenciável. Foi citado lá que infelizmente já existem casos de resistência à bedequilina, publicado alguns casos, tem esse estudo aqui publicado em 2016, né, um estudo africano, que já colocou um índice de resistência em torno de 3 a 14% no período de 2016 a 2021, né? Então, mesmo os novos, a gente tem que ficar atento com isso. Lembrar da possível resistência cruzada entre a clofazimina e a bedequilina, na confecção de novos esquemas, sempre levar em consideração isso aí. Passa aqui rapidinho. Vamos falar um pouquinho agora da pretomanida, delamanida e a pretomanida, né? E outros. Tem potente atividade bactericida, porque inibe a síntese de proteínas e a biossíntese de ácidos micólicos, importante na parede celular. Uma boa atividade esterilizante, porque em condições anaeróbias ou hipóxicas atuam contra bacilos que não se replicam, que mostra no desenho esquemático aqui, a atuação dos nitroimidazólicos, né? Pretomanida, rapidamente aqui, está mostrando um estudo que levou à adoção do esquematório de tratamento, mostrando um estudo aqui do New England, foi publicado no New England 2020, foi testado os 3 medicamentos, bedequilina, pretomanida, a linezolida para TB XDR, com 90% de resultado favorável com o tratamento, né? Tem um outro ensaio clínico aqui também que incluiu a moxifloxacina, comparado com o regime padrão anterior de tratamento de 9 a 20 meses, mostrou não inferioridade. Estudo de 2022 no New England. Então, nas novas diretrizes da OMS, já vem a sugestão para o uso do regime de tratamento de 6 meses
consiste aí da bedequilina, pretomanida, linezolida, amoxifloxacina, em vez do regime anterior de 9 meses, né, ou mais, né, até 18 meses, pacientes com TB-RR e MDR. Então, o esquema seria esse: 6 meses de bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacina. Então, assim, as características dessas duas medicações, tanto a delamanida quanto a pretomanida, que são excelentes, eficazes na composição desse esquema. Capacidade bactericida forte, capacidade esterilizante, prevenção de resistência, né, em combinação com as outras drogas, e com a toxicidade mínima. Falar um pouquinho sobre a linezolida, que inibe a síntese de proteínas do Mycobacterium tuberculose. Então, de novo aqui o diagrama, mostrando onde que ela atua no metabolismo do bacilo. Agora, paciente que usa linezolida, a gente vê muito lá no consultório, a questão dos efeitos colaterais. Então, é uma preocupação é um tipo de controle, de manuseio no retorno que a gente tem que ter algumas perguntas mais específicas, né? Nós temos que abordar de forma mais precisa sobre a presença de efeitos colaterais. Então, ele sugere essa avaliação subjetiva e objetiva aqui. O paciente deve avaliar muito, pouco ou nada os seguintes sintomas: dor, queimação nos pés, que afeta o sono, dor, queimação nos pés nos últimos 14 dias, formigamento e picadas nas pernas, pés, braços ou mãos, dormência, né? Dormência nas pernas, braços, mãos, e sensação de vibração nas pernas, pés, braços, reflexo tendinoso profundo, ou seja, é uma anamnese bem específica, assim, mais direcionada com relação à linezolida. A dose eficaz, 600 mg por dia, né? Eventualmente, a dose de 300 mg por dia mostra eficácia, desde que paciente com BK negativo, aparecimento de efeitos adversos importantes. Então, a tentativa é sempre de baixar a dose para 600 e manter, não precisar suspender a medicação. Bom, características dessa molécula, da linezolida, que a torna muito boa no esquema BPAL, uma medicação, um bactericida de alta potência, né? Aliás, de potência moderada, uma capacidade esterilizante, né? Um índice, uma capacidade considerável, prevenção de resistência em associação com outros medicamentos, né? E uma toxicidade, entre aspas, mínima, né? Mais gerenciável com uma redução da dose. Falar um pouquinho agora sobre as fluoroquinolonas, tratamento da TB, droga resistente, mecanismo de ação, atividade bactericida e esterilizante, funciona inibindo a subunidade A da DNA girase, que é essencial na reprodução do DNA bacteriano, é eliminado principalmente pelo rim, excreção por secreção tubular e filtrado glomerular, e 65 a 80% da dose excretada inalterada na urina, em 24 a 48 horas, resultando em alta concentração na urina. Que, mais uma vez, mostrando onde que ela atua, no metabolismo do bacilo. O Camineiro colocou lá no curso alguns estudos mostrando a capacidade de penetração da levofloxacina em cavernas, em cavidades, né? Então, uma boa potência, né, em atuar numa população de bacilo crítica, né, que a gente estava falando lá, com a possibilidade de desenvolvimento de resistência. Então, esse é um estudo que ele mostrou, excelente penetração em lesões crônicas de TB cavitária. Falamos, de novo, já tinha falado lá sobre o cuidado na questão do impacto na seleção de resistência por causa do uso indiscriminado, né, por outras infecções, como a gente falou mais tempo. Uma pergunta que ele questionou, que ele levantou, foi o seguinte: todas as fluoroquinolonas teriam a mesma eficácia? Existe resistência cruzada total entre todas as fluoroquinolonas? Igual, por exemplo, considerações a serem feitas no esquema atual, no BPAL-M, né? Você poderia mudar para levofloxacina ou mudar a pretomanida para delamanida.
Então, são questionamentos, né, possibilidades, por isso que levanta-se a potência similar, moxifloxacina, levofloxacina. Altas doses de levofloxacina provavelmente são mais bactericida e da levofloxacina provavelmente mais bactericida. Agora a moxifloxacina provavelmente mais esterilizante, então talvez, igual eu tinha falado, melhor seria altas doses da moxifloxacina. Considerando que nem sempre existe resistência cruzada entre a levo e a moxifloxacina. Tem esse estudo no Lancet 2016 sobre essa questão da resistência cruzada. Você olha, veja que interessante aqui. Levofloxacina, 87 resistência cruzada, a mox 72, mas com a dose maior, com uma concentração maior, inibitória mínima, você tem uma eficácia maior, apenas 7% de resistência cruzada. Então, por isso que aquela informação de resistência de quinolona, por exemplo, de baixo nível, é interessante. Num caso desse, você pode compensar com a dose maior da moxifloxacina. Né? Então, resumindo aqui as características desejáveis das fluoroquinolonas no tratamento da TB: capacidade bactericida boa, esterilização boa, prevenção de resistência em combinação com outras medicações moderada, uma toxicidade considerada mínima. Agora falar sobre o diagnóstico da TB droga resistente. Importante, isso foi falado várias vezes lá no curso, sobre a prioridade aos testes de amplificação de ácido nucleico, né, automatizados e de baixa a moderada complexidade para detecção da TB e da TB com resistência a medicamentos. Então, esse aqui é o futuro. Prioridade nos testes rápidos. Então, falando rapidamente aqui, o Olavo já tinha falado isso na aula dele, só para a gente falar rapidamente para contextualizar no manejo aí da TB droga resistente. Nós temos os expert e outros, né, os testes molecular rápido, né, baciloscopia. Isso aqui eu não vou falar muito, né, já foi dado na aula, mas de interesse nosso aqui é cultura, teste de sensibilidade, esses testes moleculares rápidos aqui. Então, assim, bem falado várias vezes que os testes manuais de amplificação de ácido nucleico de baixa complexidade, amostras respiratórias, devem ser usados como teste diagnóstico inicial para a tuberculose, em vez de microscopia de esfregaço ou cultura. Isso aqui é o futuro, né? Aliás, o presente é o que a gente vai lutar para conseguir mais no futuro aí, né, ofertar isso no país todo, quem sabe um dia, né? Falar um pouquinho do GeneXpert. O GeneXpert, o Mycobacterium tuberculose e rifampicina, que testa a rifampicina, é um teste muito simples, reprodutivo, realizado em qualquer centro periférico com condições ambientais mínimas, né? Amplifica o número de bacilos em um tempo muito curto, podendo ser positivo com apenas 12 bacilos por amostra, em comparação a 5.000 a 10.000 necessários para que você tenha um teste de descargo positivo. Então, para aumentar a detecção, sem dúvida nenhuma, você tem um teste rápido molecular, é tudo, né? Ele fala sobre o teste rápido molecular ultra, né? Tem as mesmas categorias sempre quantitativas do simples, né? Do MTB-RIF, alto, médio, baixo, muito baixo, mas ele adiciona uma categoria nova que é a questão dos traços, presença de traços do Mycobacterium tuberculose no material, né? Quantidade mínima de material, você consegue ter uma resposta de traços. É uma resposta que você não vai conseguir saber se é resistente ou não à rifampicina, mas essa é uma nova categoria que esse novo teste fornece para a gente. Se o GeneXpert Ultra for realizado, é porque a suspeita de TB, porque há suspeita de TB. O resultado de traços deve ser sempre interpretado como TB, pois essa suspeita aumenta muito o valor preditivo positivo do teste. E na pior das hipóteses, é operacionalmente melhor dar mais um tratamento a um paciente com sintomas sugestivos de TB e um GeneXpert com resultado de traços do que não dar, pensando que pode ser um falso positivo. Diagnóstico laboratorial da TB, seguindo aqui sobre esses, né, os micobactérias, os testes rápido molecular. Paciente, isso a gente enfrenta isso vez por outra no julho. Adultos com sinais e sintomas de TB e sem história de TB
nos últimos 5 anos, ou com história remota de tratamento de TB com mais de 5 anos, desde a conclusão do tratamento, o Expert Ultra deve ser utilizado como teste diagnóstico inicial para TB e para detecção de resistência à rifampicina no escarro, em vez de baciloscopia, cultivo, né, sensibilidade fenotípica. Então, isso é interessante, a recomendação forte isso aqui. Em adultos com sinais e sintomas de TB, história de TB e que completaram o tratamento nos últimos 5 anos, o Expert Ultra pode ser utilizado como teste de diagnóstico inicial para tuberculose e para detecção de resistência à rifampicina na expectoração, em vez de baciloscopia, cultivo e teste fenotípico. Ok? Vamos aqui sobre o traço. O resultado do traço, se você tem muito pouco material, você não teria informação sobre a resistência, né? Então aí teria que lançar mão de outros métodos, mas já serve, você detectou traços do Mycobacterium, já serve para você fazer o diagnóstico, né? Ok. Limitações do GeneXpert, né? Não é válido para monitoramento de tratamento, como não distingue os bacilos vivos dos mortos e é capaz de ser positivo com muito poucos bacilos, pode ser positivo durante o tratamento mesmo com poucos bacilos mortos. Então, para monitoramento não é legal, né? Agora, a importância dele é prioritária, né? Em pacientes que não respondem bem, que estão positivos no 2º ao 5º mês, sim, aí o GeneXpert tem um papel muito importante para você testar a resistência à rifampicina, nesse caso. Pode dar resultados falsos de TB resistente à rifampicina em pacientes com probabilidade muito baixa de TB resistente, valor preditivo baixo moderado, e aí você teria que fazer um segundo GeneXpert, né? E aí falando um pouquinho aqui sobre o Expert MTB, o XDR, que é o sonho de consumo aí para obtermos aí no futuro, o Ministério da Saúde correndo atrás disso aí. Um teste baixo, mesmo assim como o de rifampicina, né? É automatizado, baixa complexidade e detecta resistência à isoniazida, fluoroquinolonas, amicacina e etionamida. Então, a resistência no escarro foi considerada altamente precisa, ou seja, seria um teste complementar a ser usado junto com o Expert de rifampicina, o GeneXpert de rifampicina. Aqui, então, a gente vê tanta informação que o Expert XDR pode nos dar. Então, resistência às fluoroquinolonas de alto e baixo grau, os 2 genes implicados, o GIR-A e o GIR-B, né? A resistência à amicacina, canamicina, capramicina e os genes, resistência à etionamida, resistência à isoniazida, importantíssimo, te fornece se tem o CAT, o INHA, outros aqui. Então, considerando só, pontuando aqui que ele não detecta resistência à rifampicina, mas ele é complementar. Então, e ele precisa de um módulo especial de 10 cores. Acho que atualmente o que nós temos disponível aqui no Brasil é de, se não me engano, 6 cores. E ele vai dar informação mais detalhada aí, né? Isso mesmo, aqui ele está falando aqui, ó, o XDR precisa de módulo de 10 cores. O módulo de 6 cores só pode processar os cartuchos de o MTB rifampicina e o Expert rifampicina Ultra, mas não o XDR, né? Ele cita outros diagnósticos aqui, né, para detectar resistência, o Genoxcola, esse aqui eu vou só passar rapidinho aqui. Considerações sobre presença de resistência e a atividade da piresinamida está ligada à rifampicina. Então, o paciente tem um exame de suscetibilidade à rifampicina, mais de 90% ele é suscetível à piresinamida. A piresinamida suporta a atividade de esterilização da rifampicina e pode encurtar o tempo de tratamento de 9 para 6 meses. Então, ela entra como um suporte aí e tem uma boa correlação de suscetibilidade às duas drogas. Agora, o paciente tem resistência à rifampicina, a probabilidade de 50% de resistência à piresinamida, praticamente, né? Então, assim, existe essa correlação. Vamos falar um pouquinho agora sobre os LPAs, os genotype, né? Os testes moleculares, né? De linha, né? Line Probe Assay. Muito, você vê, até pelo equipamento
mais complexo, mais estrutura, né? Mais etapas. É necessário um laboratório de biologia molecular com 3 salas separadas. É um teste que deve ser centralizado em laboratório de referência, né? O PCR convencional amplifica pouco em relação ao GeneXpert e deve ser realizado prioritariamente em material com muito bacilo, né? Um escarro aí positivo. Passando aqui. Papel dos testes moleculares rápidos para medicamentos de segunda linha, no caso aqui falando das fluoroquinolonas, né, as mutações GA e GIR-B têm especificidade de 98% e boa sensibilidade, né, de 85%. Medicamentos injetáveis de segunda linha, a mutação RRS, tem especificidade de 98%, boa sensibilidade, 80%. Mutação é apenas para resistência à canamicina. Então, uma mutação, portanto, se uma mutação for detectada, a resistência deve ser aceita, 98% de especificidade. Mas se uma mutação não for detectada, embora 85% sejam suscetíveis, outros 15 a 20% podem ser resistentes. Mutações detectadas para fluoroquinolonas GA, GIR-B, resistência à levofloxacina, mas em algumas das mutações pode haver sensibilidade a alta dose de MOX, como nós falamos. É necessário conhecer essas mutações ou realizar testes fenotípicos com altas concentrações de MOX e floxacina. Mutações detectadas para as drogas de segunda linha injetáveis, né, RRS, né, resistência à canamicina e capromicina, mas em alguns deles pode haver sensibilidade à micacina. Então, o fato de ter resistência à canamicina e à capromicina, você pode ter sensibilidade à micacina. Finalizando aqui, os LPAs foram claramente superados pelas novas plataformas moleculares, são mais rápidas, né? Então, acho que é o futuro aí, beleza? Sequenciamento de genoma também está desenvolvendo, está ficando mais barato, mas é mais complexo, né? Futuro aí também, né? Falar um pouquinho sobre as discrepâncias entre os testes moleculares e fenotípicos. Isso aí é um tópico também frequente que nós nos deparamos no consultório. Discrepância entre o teste molecular e fenotípico para rifampicina, né? A favor do teste fenotípico, a mutação está fora da região alvo do ensaio molecular. E a favor dos testes moleculares, o teste molecular detecta mutações raras, não detectadas no teste fenotípico. Interpretação dos testes de susceptibilidade a medicamentos e como agir no caso de resultados discordantes. No caso da rifampicina, qualquer relatório de teste, né, de TB resistente à rifampicina deve ser aceito como TB resistente à rifampicina. E no caso da isoniazida, apenas mutação INHA, 10 mg por quilo, apenas mutação CAT-G, avaliada de dose de 15 a 20 mg por quilo. Já INHA mais o CAT-G, não recomendável dar a isoniazida. Fluoroquinolonas, algumas mutações específicas em GIR devem aconselhar o uso de altas doses de moxifloxacina, mas não contadas como droga ativa. E as medicações injetáveis de segunda linha, algumas mutações específicas devem aconselhar o uso de amicacina, mas não contadas como medicamento ativo também. É aquilo que nós falamos ali. Qualquer relatório de teste de TB resistente à rifampicina, apesar da possível discrepância com outros testes, deve ser aceito como resistência à rifampicina. Diagnóstico da TB droga resistente inclui, além dessa questão laboratorial, histórico de medicamentos antituberculosos tomados previamente, testes de sensibilidade a medicamentos, o teste de sensibilidade convencional, o molecular. Na questão da histórico de medicamentos anti-TB previamente usados, a resistência deve ser suspeita a qualquer medicamento administrado em monoterapia, por mais de 3 a 4 semanas ou a um regime com falência. Felizmente, nas atuais condições de manejo da TB MDR XDR, o histórico de medicamento é muito mais fácil, pois a grande maioria recebeu apenas o regime básico, né? Então, no nosso caso aqui no Brasil, realmente, você
se não for um centro de referência terciária, você consegue rapidamente puxar o histórico de uso de medicamentos do paciente, né? Falar um pouquinho aqui dos testes de sensibilidade convencionais e moleculares. Teste de sensibilidade convencional tem a desvantagem, né, de fornecer informações com bastante atraso. A questão da correlação in vitro não é exata em vivo. No caso da isoniazida e da rifampicina, sim. Deve ser um teste aceito sempre e interpretado corretamente, ok? Com relação à credibilidade clínica dos testes de sensibilidade, existe uma boa credibilidade com relação aos medicamentos de primeira linha com relação à isoniazida e rifampicina, não é 100%, mas existe uma boa credibilidade, e menos credibilidade com relação a etambutol e streptomicina. Piresinamida precisa de Bactec ou cultura, né, para teste molecular mais detalhado. Eu até não falei muito sobre é mais específico esse aí. Com relação à resistência à isoniazida, né, as medicações de primeira linha, resistência à isoniazida aproximadamente tem uma correlação de 50% de resistência com a streptomicina. Com relação à rifampicina, se existe sensibilidade à rifampicina, aproximadamente 90% de probabilidade que seja sensível à piresinamida e etambutol. Paciente com resistência à rifampicina, uma probabilidade em torno de 90% de que também seja resistente à isoniazida e em torno de 50% à piresinamida. Por isso que a gente estava falando, paciente que mostra resistência à rifampicina, você já começa um tratamento para MDR. Com relação às medicações de segunda linha, existe uma boa credibilidade para as fluoroquinolonas e os injetáveis, credibilidade ruim para a etionamida, protonamida, ácido aminoparacílico iterizidona. Com relação aos novos medicamentos, linezolida, bedaquilina, clofazimina, delamanida, já tem testes de sensibilidade disponíveis também. Bom, embora o ideal seja ter o resultado quanto antes, mas qualquer resultado que chegue antes de 3 a 4 semanas dentro do contexto do tratamento da TB permitirá que sejam feitas alterações no tratamento sem comprometer o regime. Teste de susceptibilidade a medicamentos antituberculose, necessário apoiar para uma boa decisão clínica. GeneXpert Ultra ou outro teste molecular rápido, aceito pela OMS para toda a TB sugestiva, aumenta a detecção da TB, da MDR, da resistente à rifampicina, o Expert XDR e o LPA, né, para detectar, para medicação de segunda linha, para detectar resistência à fluoroquinolona e a TB resistente à rifampicina. Os testes fenotipos, ele cita aqui também para os novos medicamentos, bedaquilina, linezolida, clofazimina, delamanida. Aqui é uma proposta para aumentar a detecção da TB e da TB droga resistente. Então, paciente com presunção de TB, aplica o GeneXpert Ultra, né, para uma molecular rápida. Resistência não detectada, faz o GeneXpert XDR para saber possível resistência à isoniazida. E resistência à rifampicina detectada, né, ou MDR-TB, né, aí você teria que fazer o GeneXpert XDR para saber se tem resistência às fluoroquinolonas, para saber se são pré-XDR. Então, você vê como ajuda no manejo a disponibilidade desse tipo de teste no serviço. Fluxo diagnóstico da TB droga resistente. Então, algoritmo atual recomendado pela OMS, adotado pelo Ministério da Saúde. TB, teste rápido molecular, TB GeneXpert, identificando micobactéria, tuberculose e resistência à rifampicina. Teste de sensibilidade de segunda linha após o teste rápido molecular positivo, solicitar teste para fluoroquinolona, linezolida, bedaquilina. E o tratamento deve ser iniciado como TB-MDR enquanto se aguarda o teste de sensibilidade. Interpretação do teste rápido molecular e do LPA de primeira linha. Teste rápido molecular é um teste rápido, né? Você tem de cara já a resposta se tem ou não mutação do gene RPO, resistência à rifampicina. O resultado de resistência presente classifica o paciente com resistente à rifampicina e autoriza o início do tratamento do TB droga resistente, né? Os LPAs de
primeira linha, confirma mutações no RPO da rifampicina, CAT e INHA da isoniazida. Então, vemos aqui que o teste rápido molecular é útil para início precoce, mas o LPA complementa com dados para ajustar o esquema. O XPR-XDR, sequenciamento, o XPR-XDR detecta resistência à rifampicina, fluoquinolona, linezolida e betaquilina, e é um avanço promissor, ainda pouco disponível no Brasil. Teste de sensibilidade convencional em cultura com teste de sensibilidade, testes fenotípicos de sensibilidade e cultura, desvantagem lentos, 4 a 8 semanas, essenciais para confirmar resistência em locais sem LPA. Orienta o tratamento de casos com múltiplas falhas e confirma a resistência a fármacos sem detecção molecular. Okay. Limitações dos testes moleculares. Embora rápidos e práticos, os testes moleculares têm limitações. Não detectam todas as mutações possíveis, podem apresentar falso negativo em populações mistas, heterorresistência. Não há teste de sensibilidade validado para a pretomanida. Então, por isso é fundamental sempre correlacionar com história clínica, exposição prévia a fármacos e resposta clínica ao tratamento. Falar um pouquinho sobre o tratamento preventivo da tuberculose em contatos com TB-MDR. Regimes para contatos com TB-MDR. O regime deve ser individualizado e baseado em informações sobre o perfil de resistência do suposto caso índice. Fluoroquinolonas respiratórias, levofloxacina e moxifloxacina, a menos que sejam cepas XDR ou pré-XDR, são indicados. O consentimento informado é necessário em todos os casos. Tem ensaios clínicos em andamento sobre isso, o Fênix, o VQI, esses aqui que eu descrevi aqui embaixo. Então, o que está hoje, provisoriamente, o tratamento preventivo da TB para contatos de TB-MDR é um regime de 6 meses com levofloxacina, que pode ser usado para pacientes contatos de TB-MDR resistente à rifampicina.